Muito bem, nós vamos ler aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. E diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Nós queremos falar, nesse momento agora, de meditação na palavra do Senhor, sobre algo que nós reputamos como tremendo, muito importante para todos nós, e que nós temos uma consciência que a maioria das pessoas da igreja não conhece esta passagem dessa forma, nunca viu por esse ângulo e não tem tido tais revelações. A palavra de Deus fala de uma criação perfeita. Todos nós que estudamos a Bíblia, nós sabemos que a criação de Deus, do nosso Pai Celestial, ela foi perfeita. Tanto é verdade que ele olhava, quando feita alguma coisa, ele olhava e diz o Espírito Santo que era muito bom. E eis que tudo era muito bom. Eis que tudo era perfeito. Eu quero que vocês, os irmãos de qualquer lugar, que estejam me vendo nesse momento, no Brasil ou fora do Brasil, em cantinho qualquer que você estiver no Brasil, você para pensar em algo muito importante nesse momento. A terra, ela não fora criada desse jeito. O que nós lemos no livro de Gênesis aqui não é o começo. Porque o começo não fora assim. Se nós acabamos de pregar que tudo era bom, tudo era perfeito, então você pode imaginar que as coisas não foram criadas desordenadas como está aqui. Isso é uma verdade, nós vamos encontrar um eco desta criação, ou de fato a original. Nós vamos encontrar no livro de Isaías, quando ele diz que a terra não foi criada sem forma e vazia, como está aqui no relato do livro de Gênesis. Bem, o título dessa mensagem é O Quarto Dia. O título dessa mensagem chama atenção para algo no Novo Testamento. Quando Jesus Cristo faz um milagre de ressurreição, ele faz um milagre ressuscitando um certo Lázaro, e exatamente no quarto dia. As pessoas tinham consciência disso. As pessoas começaram aquela contagem, não é? Pós a morte daquele irmão, e elas começaram a contar, e quando Cristo chegou ali, aquela irmã, mais empolgada com todo aquele evento, Marta, Maria, sua irmã, elas disseram que já era o quarto dia. Agora, o livro de Gênesis, ele apresenta a criação de algo perfeito. Esta criação é uma obra-prima de um engenheiro arquiteto, que é o nosso Deus. Ele aparece mais vezes no Novo Testamento, como o engenheiro, o artífice, o construtor de uma obra perfeita que é uma cidade celestial. Bem, pastor, se as coisas não foram criadas dessa forma como nós encontramos aqui em Gênesis, então o que aconteceu?
Bem, essa pergunta ela é tão importante como isso é uma simbologia de quê? Porque algo deve ter acontecido, os estudiosos entendem que entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis passaram, quem sabe, bilhões de anos. Essa é o que ensinam os cientistas, né? Os teólogos, enfim. As pessoas que estudaram muito, se aprofundaram na palavra de Deus. Eu quero dizer para o meu irmão e para a minha irmã que isso é uma metáfora de um homem criado perfeito e arruinado pelo arqui-inimigo das nossas almas. O homem foi uma criação perfeita, era imagem e semelhança de Deus. Mas é certo que no momento presente, alguma coisa perdeu, ou muita coisa. Eu estava meditando hoje nessa passagem, queridos, e o Espírito Santo me trouxe à memória um versículo no Salmo de número 49. E no versículo 12, dizendo assim que o homem não permanece em dignidade, antes tem tornado semelhante aos animais que perecem. Veja o retrato do homem hoje. Um homem caído, mergulhado nos poços do pecado. Atolado literalmente no pecado. Veja a corrupção, veja as várias modalidades do pecado que o homem tem se elameado nelas e está por aí. E são notícias a toda hora, para que todos possam tomar conhecimento desta realidade. O fato é que ele se arruinou. O fato é que essa terra, de fato, ela foi arruinada. Alguma coisa aconteceu de real. Um evento forte aconteceu para que ela tornasse desta forma. Sem forma e vazia. E diz o Espírito Santo que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. As coisas estavam no lugar errado. A desordem era total nesse princípio, aqui nesse ponto da história bíblica. Eu fico pensando água no lugar errado, no lugar de terra, terra no lugar de água, águas inferiores não repartidas com as águas superiores, enfim. Havia necessidade de ordem, havia necessidade de uma coordenação, para que as coisas tomassem os seus devidos lugares, para que as coisas agora pudessem funcionar, para que as coisas pudessem agradar o Criador. Agora, veja a palavra que foi liberada pela boca de Deus. E disse Deus, haja luz, e houve luz. É assim que nós lemos na palavra de Deus, mostrando, querido, que muitas coisas deveria acontecer, mas que para acontecer tais coisas havia necessidade específica de luz. Por isso foi liberada essa palavra. E houve luz porque houve uma palavra liberada e que saiu da boca do Criador, apontando para nós que a luz, ela é fundamental para que possa se clarear as coisas, para tomar devidas medidas e medidas cabíveis naquele ponto da história. Agora pensa você, irmão, irmã, uma coisa. Tudo isto falando de um homem, de uma criação arruinada. A palavra de Deus, ela diz que a própria criação
Você pode tirar o homem dessa história aí e deixar o resto. Tem fôlego de vida. Ela geme. Ela está gemendo, esperando o dia da redenção. Esperando o dia que essa criação ela vai ser transportada desse reino atual para o reino da glória dos filhos de Deus. Isso está na palavra de Deus e é algo que me encanta, porque o homem é responsável pelo sofrimento da criação, da natureza. O homem é responsável pelo desajuste que está por aí, por uma natureza revoltada, por um animal que sofre. A culpa é da mão do ser humano. É um homem criado perfeito, mas arruinado pela força do pecado. E por dar ouvido à voz do vil tentador, ele tornou-se semelhante a um animal que perece. Agora veja você uma coisa. Tem algo que nós precisamos falar sobre essa mensagem do quarto dia. A luz, ela precisa chegar à mente do ser humano. A Bíblia diz assim que uma das forças do diabo é fazer com que a pessoa ela continue mergulhado nas trevas da ignorância. Porque se tem uma coisa que impediu o aparecimento do sol já no primeiro dia, foram as nuvens. Foram as espessas nuvens que nós lemos na palavra de Deus. Algo que foi criado no primeiro dia, mas que só vem aparecer no quarto dia, e daí a razão dele ter aparecido ali em Betânia no quarto dia. Obedecendo a princípios da palavra de Deus. Obedecendo a palavra de um Deus que tem princípios. Ele aparece ali no quarto dia. Mas a Bíblia diz assim que as armas da nossa milícia não são carnais. Veja você uma coisa. Meu irmão, minha irmã, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Amém. Em Cristo. Glória a Deus. Para destruição de fortalezas. Aleluia. Para destruir fortalezas. E uma dessas fortalezas é a ignorância. A ignorância que paira na mente do ser humano. E o Espírito de Deus ele fica pairando sobre as águas da palavra. Porque a palavra é tão poderosa como então. Essa palavra não muda porque é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é eterna. Passa céu, passa terra, mas a palavra de Deus não pode passar, não há de passar, como está escrito no Evangelho. Agora, as trevas da ignorância é uma coisa tremenda na mente do ser humano. Paulo continua dizendo com relação às armas da milícia do crente. Não será algo carnal, não será algo que você pode pegar como uma espada, uma lança, alguma coisa assim. Mas é algo espiritual, porque a nossa luta que nós temos travado uma luta, e o crente tem que ter consciência que você está numa luta. Nós estamos numa luta. É uma luta espiritual, todo crente. Não é uma questão de opção, você está numa luta. Eu estou numa luta, nós estamos numa luta, numa guerra espiritual. E para vencer essas guerras, nós temos que ter nas nossas mãos armas espirituais, e nada melhor que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo diz, poderosas, essas armas são poderosas em Deus, para destruição, para destruir fortaleza, anulando raciocínios errados. Amém, Jesus. Se tem uma coisa, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus de todo o Brasil, que tem muito na mente das pessoas, é o raciocínio, é a concepção errada. É o sofisma chamado ali pelo apóstolo Paulo. Porque toda essa força do inimigo é para que
a luz do conhecimento não brilhe, não resplandeça na sua mente. Porque ele diz ali, esses raciocínios errados se levanta contra todo o conhecimento de Deus. Porque em conhecendo a Deus, em conhecendo a palavra de Deus, vem a libertação. Conhecereis a palavra de Deus, a verdade vos libertará. Então essa força, ela se levanta contra o conhecimento de Deus, todo o conhecimento de Deus, porque quer que o homem ele permaneça arruinado, atolado nas trevas que já tinha lá no início, lá nos primórdios da história, quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus ele estava pairando ali sobre as águas, mas as trevas ali era total. Porque diz, haja luz para ordenar as coisas por ali. Para que pudesse ter um sentido aquele trabalho, aquele manuseio daquela situação, aquele evento sobrenatural. Tinha que ter luz. A Bíblia fala isso. E Deus diz, haja luz como a primeira coisa, para pôr ordem naquilo que fora desordenado por alguém. Nós não vamos entrar nesse detalhe agora, uma outra hora falamos sobre isso. Mas Paulo continua naquele versículo ali em Coríntios. Ele diz, e levar cativa toda a mente à obediência de Cristo. Veja você uma coisa. A obediência de Cristo, a obediência cega. Diz que ele foi obediente, está escrito que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a obediência de Cristo. São essas armas da nossa milícia legítimas, que nós podemos derrotar o inimigo, o arqui-inimigo das nossas almas, que é o diabo. E a sua corja de demônios e tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Esse quarto dia que nós vamos falar na segunda parte, na parte B, porque nós não temos tempo para falar em algo tão profundo, tão precioso em 25 minutos. Mas esse quarto dia, ele é muito, muito importante, encantador, para que você possa, quando ver essa parte A dessa ministração, não deixar de ver a parte B. Quarto dia, para que você possa entender de fato o que foi que aconteceu ali em Betânia. As trevas de um túmulo que estava lá com uma pedra na boca. Ali estavam as trevas de muitas naturezas, trevas da ignorância, trevas de não ver em Jesus a possibilidade de um milagre, porque quando ele disse assim, teu irmão ressuscitará, ela entendeu que falava da ressurreição do último dia, aquela que a Bíblia trata em outros lugares. Mas ele diz, não, há trevas sobre a mente de vocês. Como lá naqueles primórdios da história havia trevas. E que havia necessidade de luz ali. E nada melhor do que a luz do mundo, né? Esse Jesus que chega e se coloca como a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Nada melhor do que esse para explicar aquele mistério ali. Não, eu estou dizendo que ele vai ressuscitar agora. Porque eu sou a ressurreição e a vida, dizia o Senhor naquela ocasião ali em Betânia. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meu querido irmão, minha querida irmã, de qualquer lugar do Brasil ou fora, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, o Espírito Santo de Deus estará falando sobre isso. O Espírito Santo de Deus estará aprofundando os vossos corações, o vosso ser, para que você de fato entenda o que nós estamos querendo passar aqui nesse momento. De uma certa estrela que eu vou falar nela na parte B, uma estrela que é procedente de Jacó. De Jacó procederá uma estrela, e ela quebrará, ela atingirá
fronte de Moabe, diz a palavra de Deus. Nós vamos tratar disso com mais detalhes. Mas essa estrela é o Senhor Jesus. De Jacó, de Judá, da tribo de Judá, veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa criação arruinada, esse homem arruinado, aquele evento ali, da morte de Lázaro ali, em Betânia, eu quero dizer para vocês uma coisa, foi um momento de trevas para aquelas pessoas ali. Ninguém estava entendendo, ninguém estava compreendendo exatamente que dia, que hora que ele deveria chegar ali. É o quarto dia. Porque esse sol, ele já fora criado no primeiro dia, nos primórdios da nossa história de Gênesis. Mas ele vai aparecer exatamente no quarto dia. E o que estava encobrindo esse sol, dificultando o seu aparecimento, eram as nuvens. Espessas nuvens. Quais nuvens, meu querido irmão? Quais nuvens, irmã? Que impede os senhores de ver o rosto de Jesus Cristo, ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quais nuvens? Nuvens da ignorância, nuvens da incredulidade, nuvens do medo, nuvens da descrença, enfim. Muitas coisas, muitas nuvens que você deve estar pensando aí agora, no lugar onde você estiver. Essas nuvens, principalmente da ignorância, da incredulidade, essas nuvens impedem o agir de Deus nas vossas vidas. Essas nuvens impedem aquilo que Deus fez no passado, como uma metáfora de algo do mais para frente, mais presente nos nossos dias. Aquilo tudo era uma simbologia. Eventos que já aconteceu, que está acontecendo e que vão acontecer ainda, segundo a palavra de Deus. E vai ser necessário luz. Vai ser necessário uma inteligência do nosso Deus para resolver aquelas questões. Está na palavra de Deus como profecia e vai se cumprir. Vão se cumprir todas as profecias que estão na palavra do Senhor. Portanto, aquelas trevas ali, elas apontavam para um homem arruinado dos nossos dias, do século 21. Mais do que nunca uma criação arruinada. E o Senhor vai colocar ordem nas coisas. Tudo à luz das Escrituras Sagradas. Tudo aquilo que está escrito na Bíblia, que vai acontecer ainda, eventos no futuro, que você conhece, que estão relacionados com a humanidade. A necessidade de luz para que possa ter um desfecho favorável, um desfecho positivo e que cumpra literalmente a palavra do Senhor. Eu acho tremendo passar isso para o meu irmão, para a minha irmã. Esse sol, ele só vai aparecer no quarto dia, por força da palavra de Deus, por princípio desse Deus da palavra que nós conhecemos. E esta luz vai brilhar. E ela vai começar de uma forma não muito grande, não muito intensa na mente da pessoa. Mas eu quero tratar disso na parte B dessa mensagem. Uma estrela que vai resplandecendo nos corações das pessoas e tem estágios, como Pedro fala na sua carta, até que seja dia perfeito. O dia perfeito chegou para Marta, para Maria, para o próprio Lázaro, que estava na sepultura já há 4 dias, já cheirando mal, como diz o Evangelho. Para toda aquela família, para todo o pessoal ali, os vizinhos, amigos, curiosos que iam lá agora para ver Lázaro. Ele tornou-se uma estrela ali, porque teve o agir na sua vida da brilhante estrela
da manhã, a estrela que procedeu de Jacó. E nós vamos ficando por aqui e recomendando para o Senhor a parte B, para que nós possamos tratar com mais detalhes sobre esse assunto dessa ministração do quarto dia que nós estamos ministrando agora. Portanto, vocês podem nos acompanhar, não é? Podem nos acompanhar aí no YouTube. Nós temos já dezenas de mensagens no YouTube e vamos já postando mais. Essa é uma delas que já vai estar no YouTube. E na verdade tem várias ali, você vai olhando os títulos da mensagem, se identificando, achando interessante, ou ficando curioso, e você então vai clicar e ver aquela mensagem e ouvir, vai ver o meu rosto, né? E da minha esposa, né, a pastora Almerita. E nós pedimos que você possa ouvir essas mensagens, porque tenho certeza que fará muito bem à sua alma, porque é antes de tudo mensagens que edificam a sua vida e a vida de toda a sua família. Já já nós vamos estar completando a parte B desta ministração que traz por título o quarto dia. Fiquem todos com Deus e até a próxima. E assim seja.